culto no lar é diferente, né? Fica mais aconchegante. Deixa eu te falar, Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de promessas. Ele é o promise keeper, ele mantém a sua palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Números 23. Eu não sei você, mas eu já sinto a presença de Deus tão forte aqui nesse lugar. A presença de Deus é uma presença que se manifesta. A presença de Deus é uma presença que é viva. Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Outras versões, a João Ferreira de Almeida vai falar assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. Deus não mente. Se ele falou, nós temos nele o sim e o amém. Se Deus falou, está falado. Deus, ele não precisa comprovar a sua palavra. Deus, ele não precisa ficar insistindo e te falar várias vezes a mesma coisa. Isso é coisa de ser humano. Às vezes você não está muito confiante quando alguém te fala alguma coisa, aí você fala, você vai, né? A pessoa já falou que ia. Aí você confirma, mas você vai mesmo, né? Aí você liga te faltando mais um dia, viu? Eu só tô ligando para confirmar que você vai, né? Deus não é assim. Isso é coisa de ser humano. Deus não é homem para que minta. E eu sei que vocês aqui e eu, todos nós já fomos vítimas de mentiras. Todos nós já fomos vítimas de pessoas que falaram e não cumpriram. Todos aqui tiveram a sua confiança quebrada. Ou eu vou usar uma palavra até mais forte. Todos nós aqui tivemos a nossa confiança traída. Já fomos traídos pela palavra de alguém. Uma promessa de emprego, uma promoção. Olha a continuação do versículo, diz assim: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não o posso mudar. Ninguém muda Deus, ninguém muda a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o seu jejum não muda Deus. Tem gente que acha que jejum muda Deus. Não, eu vou jejuar para ver se Deus muda de ideia. Eu vou, fazer aqui um sacrifício, um voto, para ver se Deus muda. O jejum não é para mudar a Deus, o jejum é para mudar você. O jejum é para te fazer sensível àquilo que Deus quer para você. Deus não muda. Eu acho isso lindo aqui, porque essa palavra de Números, se você voltar lá no comecinho, olha o 8, diz assim, ó, é um profeta falando, essa fala é de um profeta, e no 8 ele fala assim, ó, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? E às vezes a gente tem medo da palavra dos outros, né? Às vezes a gente tem medo daquela pessoa que amaldiçoou, falou assim, não vai dar certo para você, esse relacionamento não vai dar certo, essa transação não vai dar certo, esse emprego não vai dar certo, e a gente tem medo. Aí o que a gente faz? A gente não, a gente é crente firmes nas promessas do Senhor. Algumas outras pessoas vai tomar uns banhos ali de sal grosso, vai, fazer um ritual ali, acender um negócio na casa, usar uns penduricalho, uns olho grego aqui, um negócio, uma planta, não sei o que lá, de pimenta, espada São Jorge, sei lá os significados. A gente acredita tanto na palavra do homem e a gente não acredita no que Deus fala. Sabe por quê? Porque Deus, ele não insiste. A pessoa que tem autoridade, ela não precisa provar sua autoridade. Ele dá uma ordem e acabou. A gente sabe, ele sabe, todo mundo sabe, os demônios sabem que vai ter que se cumprir. E o contrário também. Se ele amaldiçoou, se ele fechou uma porta, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a que ele fecha, ninguém abre também. Nosso Deus, gente, é um Deus de poder. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que se move, é um Deus que opera ainda nos dias de hoje, prodígios, sinais e maravilhas. A gente não serve a um Deus morto e falta fé. Às vezes nós somos religiosos demais e espiritual de menos. Às vezes a gente crê muito em rituais
E a gente crê pouco no poder do joelho no chão. Deixa eu te falar uma coisa. As suas maiores guerras, os seus maiores gigantes, você derruba com seu joelho no chão e boca no pó. Já falei isso aqui tantas vezes. A gente precisa crer mais no poder. Gente, Deus é um Deus de poder. Você tem noção que é criar tudo que você hoje só com a palavra? Haja luz. Houve luz. Sabe, Deus, ele não precisa de um show. Já viram pessoas que têm tanta assim autoridade no nome de Jesus? E aí vai expulsar um demônio? Fala assim, sai em nome de Jesus. Sem alarde, sem show, sem escarcel. Tem outras pessoas que eu vejo, ficam lá, sai agora! Forçando! E você não, varão, você é cheio de Espírito Santo. Mas você fica ali tentando provar a sua força. Você tenta vencer tudo, até o reino espiritual, na força do seu poder. Nós não vencemos na força do nosso poder. Há um princípio inquebrável no reino espiritual, que se chama decreto de Deus. Uma simples fala de Deus vira um decreto, ou seja, vira uma lei inquebrável. Não muda, não quebra, não fica velho, tem que se cumprir. Amém? Amém. Vamos seguir aqui então, vocês estão comigo? Hebreus 11:6. Pode usar se você quiser, que eu vou na Bíblia digital hoje. Mas eu trago a de papel, hein? Vocês tragam a Bíblia de papel. Que a gente aqui é crente raiz. 11:6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredita que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Comecinho diz o quê? Sem fé é impossível você agradar a Deus. Não é difícil, é impossível. Não tem como você agradar a Deus se você não tem fé. E agora, o que é fé? Só voltar, Hebreus 11:1. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Eu gosto da versão da João Ferreira de Almeida. Deixa eu trocar. Eu tenho aqui, eu estou digital hoje, Pedro. Já tem todas na palma da mão. Vou botar aqui, ó, comparar. A LH, que é a linguagem de hoje, vai falar que a fé é certeza. E eu gosto da João Ferreira de Almeida, que é mais tradicional, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Você sabe qual que é a maior dificuldade do ser humano em esperar as promessas de Deus? Porque a gente não consegue ver. Promessa não é algo palpável. Promessa é algo que você ouviu, guardou lá no seu coraçãozinho e lá ficou. Não é algo que você vê, não é algo que todo dia está ali para te lembrar. Essa é a maior dificuldade na crença, na fé. E aí é que tá. Aí é o que nos difere em níveis espirituais. Crentes todos somos, filhos de Deus todos somos, se você recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Agora, crentes e crentes, filhos e filhos. O que nos difere uns dos outros é o nosso relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus de uma forma diferente de mim, que é diferente dela, que é diferente dele, que é diferente dela. Cada um aqui tem um relacionamento diferente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está pensando aí, falando, meu Deus, não tenho fé. Ou estou com pouca fé. Deus pode aumentar a sua fé nessa noite? Porque olha o que a palavra fala. Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que você está fazendo aqui hoje? Buscando. Então, significa que ele tem um galardão. Quem sabe o que é galardão? Recompensa. Ele recompensa aqueles que estão aqui buscando. Talvez você deixou algo muito importante. Talvez você veio direto do trabalho, como eu, Cisira. Pousou hoje? Hoje. Esther. Ou talvez aqui você ainda vai para o trabalho, como Bárbara.
Talvez você não queria vir, tinha uma resistência no seu coração. Fala, eu não vou não. Trânsito, longe, culto não é na igreja hoje. Eu vou, vai ser igual sempre, não muda. Não é? Quantas resistências tiveram aí na sua mente, no seu coração? Mas deixa eu te falar, você veio buscar. E a busca tem uma consequência de recompensa. A busca tem uma recompensa. A busca, ela tem uma recompensa. E eu acho lindo que o Senhor, ele fala assim, tipo, não devia recompensar, igual um pai. Recompensa um filho, um professor. Recompensa um aluno quando faz alguma coisa boa, certa, outstanding, né? Agora eu vou recompensar por me buscar. É muito café com leite, não é não? O que você traduziu aí? Easy peasy. Deus ajuda a gente demais a ser quem a gente deveria ser, porque buscar a Deus é um dever. É mais do que isso, é uma questão de sobrevivência. Buscar a Deus é o que eu preciso, eu não deveria ter uma recompensa por isso. Mas Deus me ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele fala, ó, vem aqui. Se você vier me buscar, eu vou te recompensar. Ainda que buscar a Deus fosse uma obrigação nossa. Olha o quanto que Deus nos ama. O esforço de você estar aqui é muito mínimo. É nada. Tem gente em lugares subterrâneos hoje buscando ao Senhor e não podendo achar com facilidade. Tem gente rasgando a Bíblia e compartilhando páginas porque não pode, é proibido andar com a Bíblia. Esse nível de busca é muito distante do que nós vivemos. A gente tem a Bíblia aqui na palma da mão, num celular. Se você não tiver internet, se você tiver um celular velho, tijolão, você ainda consegue ter a sua Bíblia. O nosso nível de dificuldade de busca ao Senhor é muito irrisório, perto de tudo que Ele fez por nós. Gente, Ele morreu numa cruz. E às vezes a gente não quer ser ferido por Jesus. Às vezes a gente não quer sofrer por Jesus. Às vezes a gente não quer pagar um preço por Jesus. Às vezes a gente não quer deixar Jesus entrar em algumas áreas da nossa vida. Sabe, a gente se restringe muito para Jesus. A gente busca muito pouco. E Ele ainda tem que nos recompensar pelo esforço mínimo que fazemos. Sabe que tratamento é esse? É o tratamento de um pai com um bebê. O bebê, ele ainda está aprendendo, então ele tem que ser forçado. Não sei quantas mães ou pais a gente tem aqui. Tem algum? Tem. A gente se comporta quando a gente é obrigado a buscar a Deus como bebês. Porque quando a criancinha, ela cresce um pouquinho mais, ela sai da comidinha, da papinha, e ela entra com uma comida mais forte, ela começa a andar, ela começa a fazer coisas independentemente. Ela não tem mais que ser mandada. Aí aquela criança vira um adolescente, já consegue seguir regras, não é? Já sabe a hora que tem que chegar em casa, já sabe que não pode falar com estranhos na internet, já sabe todas as regras do pai. E quando essa criança, adolescente, vira um adulto, ele muito menos é mandado. Ele começa a reproduzir aquilo que aprendeu a vida toda. Então, esse comportamento aqui de Deus ter que recompensar aqueles que estão buscando é para filhos que ainda são bebês. Porque os filhos que já são adultos, eles entendem que não é uma questão de recompensa, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de eu preciso de Deus, Ele não precisa de mim. Sou eu que quero a Deus. Ele me amou primeiro. E aí a gente se coloca nesse lugar. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando a gente vai a Deus, nós temos um caminho. A gente tem uma forma. Vai sem fé. Para ver onde é que você vai parar. Vai encontrar Deus, não. Vai murmurando, reclamando para ver onde é que você vai parar. Também não vai encontrar Deus, não. Vai quebrando princípios, pecando. Você também não vai encontrar Deus. Jesus é o único caminho para Deus. E para ir até Jesus, você precisa crer. Os antigos cristãos, fariseus, judeus, eles tiveram Jesus.
mas ainda não encontraram o caminho para o Pai. Porque você pode ter Jesus e não crer em Jesus. Tanto que eles crucificaram Jesus por não crerem que Jesus era o Filho, que era o Messias. Então você pode dizer que tem Jesus e ainda não ter fé? Já parou para pensar nisso? Quão grave isso é? Você pode dizer ter Jesus e ainda assim não ter fé. Nós precisamos ativar a nossa fé ou reativar a nossa fé. Nós precisamos buscar aumentar essa fé e crer na palavra, porque se ele não muda, tudo que ele fala é verdade e acontece instantaneamente. Você sabia que tudo que Deus fala acontece instantaneamente? Na verdade, já aconteceu? Sabia disso? Porque quem tem tempo cronológico somos nós. Deus não usa tempo cronológico. Ele tem o kairos. Ele permeia pelo tempo. Então, quando saiu da boca dele, já aconteceu, sabia? Quando ele fala assim, olha, você vai se casar muito bem casado ou casada. Deixa eu te falar, já aconteceu. Você sabia disso? Quando ele fala assim, sua família vai se converter e você e a sua casa toda vão servir ao Senhor. Mas você tem um pai, uma mãe que está bebendo, que está caindo ali. Deixa eu te falar, já aconteceu. Se Deus falou, vai se cumprir aqui nessa terra, mas no reino espiritual já aconteceu. E nós precisamos crer dessa forma. Quando nós cremos nas coisas de Deus, nós cremos que elas já aconteceram. Porque saiu da boca de Deus. E a palavra diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta sem cumprir o fim a qual foi designada. A palavra de Deus, ela tem um desígnio, ela tem uma missão, ela tem um alvo, que é você. Eu sou alvo das promessas de Deus. Você é um alvo das promessas de Deus. Então você tem que crer que já aconteceu. Ah, Railda, mas se já aconteceu, por que não está acontecendo aqui? Bora ativar essa fé. Porque a sua fé precisa ser ativada. Porque há um poder criacionista no poder da sua língua. Nós precisamos trazer existência a coisas que não existem. É como se fosse assim, ó, tudo já está disponível no reino espiritual, mas eu preciso acessar. Ah, eu preciso de cura. A sua cura já foi liberada, porque é uma promessa. Através da palavra você pode. Amém? Vamos seguir. Zacarias 4:10. Eu vou ler na versão viva. Diz assim, ó, não desprezem esse pequeno começo humilde, pois vocês se alegrarão vendo o trabalho começar. A NVI também, ela diz assim, ó, quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? E essa palavra, assim, encravou no meu coração, sabe por quê? Porque às vezes o que você está vendo é muito pequenininho, não tem cara da promessa. Que a promessa de Deus é tão grande. Mas quando você olha muito pequenininho o que está acontecendo. Mas a palavra nos ensina a não desprezar os pequenos começos. Não despreze aquilo que é pequeno. Não despreze aquilo que é inicial. E eu acho ótimo que está sendo gravado, porque essa é uma palavra para nós mesmos, como igreja. Emuná, não despreze os pequenos começos. Emuná, hoje vocês ou nós não temos nenhum templo. A gente tem que se reunir nas casas, mas não despreze os pequenos começos. Emuná, nós somos muito simples, muito humildes, mas não despreze os pequenos começos. Emuná, vocês ainda estão ali limpando o terreno, colocando um tijolinho por outro tijolinho, mas a promessa é algo gigante. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Eu vou te falar, o que demora mais são os pequenos começos. O que demanda mais esforço são os pequenos começos. Você vai construir alguma coisa, ai, que dor de cabeça. Porque tem que escolher material, tem que escolher a mão de obra certa, tem que escolher o terreno, tem que calcular se vai dar conta de pagar essa grande obra. O pequeno começo é o mais difícil, mais trabalhoso. E talvez você esteja nessa fase da sua vida. Ah, eu tenho uma promessa, mas está tão longe. Quando você vê ali um tijolinho, você fala, meu Deus, essa casa não vai sair nunca. Não é? Vou voltar para relacionamento de novo. Você fala assim, Deus, o Senhor me prometeu uma família. Tem nem namorado, Jesus? Está muito longe essa promessa. Deus, o Senhor disse que eu seria mãe. Eu estou 10 anos solteiro. Não despreze os pequenos começos. Porque o que você está fazendo é guardar a promessa.
Não desprezar os pequenos começos. O começo é fundamento. É a sua base, é o que você ainda está construindo. O que você está construindo na sua fase sozinho, sozinha, é solitude, é dependência de Deus. É autocontrole, é ser seletivo, é reconhecer valor próprio, ter amor próprio. Você está construindo a base daquilo que um dia será grande e para sempre. O mais difícil, o mais demorado são os pequenos começos. Por isso que a palavra fala, não despreze. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Não deixa ninguém te desprezar, não se despreze e não deixe ninguém te desprezar porque você ainda é pequeno em algo hoje. Ou porque você ainda é humilde em alguma coisa hoje. Tem versões que usam aqui humilde. Olha só, e os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres. Eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Você vai ficar alegre, você vai se regozijar na promessa do Senhor, você vai se alegrar. E eu declaro em nome de Jesus que enquanto você está plantando, chorando e você está semeando com lágrimas, você vai voltar colhendo, você vai voltar cantando, você vai voltar carregando os frutos dessa semeadura. Eu sei que dói, machuca o pé, tá caminhando muito, já se desgastou, as pessoas tacaram pedra no meio do caminho. Às vezes é difícil para você confiar no seu pequeno começo. Imagina o outro. Mas deixa eu te falar, Deus me mandou aqui hoje para relembrar aquilo que Ele já falou para você. Ele falou, Ele cumpre. Em Deus você tem o sim e o amém. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre corações tristes aqui. Eu sinto que há corações tristes aqui, dizendo, Deus, eu já ouvi isso. Deus, essa não é a primeira vez, essa não é a primeira palavra, essa não é a primeira pregação. Não tem problema. Deus agendou no calendário dele a data. Não vai ser nem antes, não vai ser nem depois. Vai ser no dia, na hora e do jeito dele. Vai ser como ele quiser, onde ele quiser, do jeito que ele quiser. Deus, ele não está preparando a sua promessa. Te enganaram quando falaram isso. Ai, Deus está preparando. Deus não está preparando nada. Deus já tem tudo preparado. Quem tem que se preparar somos nós. Se prepare você para a sua promessa chegar. Trabalhe em você, trabalhe nos seus pequenos começos, porque o que é pequeno um dia fica grande. Se você não desistir, se você não parar, se você não deixar de lado, o que é pequeno um dia fica grande. E vai chegar no tamanho exato daquilo que ele sonhou para você. Amém? Vamos seguir. Essa é a última referência bíblica, se o Senhor não fizer mais nada. Não marquei aqui, mas se eu não estou enganada, é 1 Reis. Deixa eu ver se eu estou boa de Bíblia. 1 Reis 18:44. Esqueci de marcar, mas eu tenho quase certeza que é isso. Isso mesmo. 1 Reis 18. Eu amo esse homem de Deus. O nome dele é Elias. Então, no 1, diz assim, ó. Depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Até aqui. Aí a gente vai pular lá para o 44 agora. Vamos voltar mais um, 41. Diz assim, ó. Então Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Gente, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu me empolgo com essa história. Não havia chuva por 3 anos. Não tinha chuva. Deus manda um profeta para dizer, vai chover. Imagina se falar para mim hoje que vai chover agora em Dubai, você acha que eu vou acreditar? E faz só alguns meses, talvez, que não chove? Qual foi a última chuva que a gente teve, gente? Hã? Abril do ano passado? Se alguém virar para mim e falar assim, vai chover, eu falar, senta lá, Cláudia. Espera aí, sentada. Se um ano, eu acho que não faz um ano que a gente não vê chuva aqui, mas, digamos que faz um ano, se alguém chega para mim e falar assim, vai chover, eu vou falar assim, essas horas? Vai chover faz um ano que não chove aqui? Fácil ou não de acreditar? Não, né? Eu não acreditaria fácil. Triplica aí, 3 anos. Aí você fala, pandemia, vai ser assim pro resto da vida. Quem achou que a pandemia ia durar eternamente? Nossa,
Nunca mais passou a tal da pandemia, não é? Quando as coisas demoram para acontecer, a gente demora também para acreditar que vai acontecer. Então, imagina, chegou um profeta, fala assim, ô rei, vai chover. Pode começar a se preparar, vai comer, vai beber, apronta aí os carros, senão você vai ficar atolado. 3 anos sem chover lá no deserto. Não era deserto, é porque a gente mora no deserto. Quanto de fé você acha que precisa para isso? Eu acho que precisa de muita fé. E aí, olha só. Eu parei no 41, né? Olha que loucura. Pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Vamos trazer para a nossa realidade, gente. A gente nunca viu uma chuva forte. A gente já viu uns flotos porque Dubai não tem estrutura, né? Para bueiro. Mas não que a chuva for forte. Aqui a gente atola com 5 milímetros de garoa. Imagina, 3 anos sem chover e alguém chega e fala assim, ó, vai chover e eu já tô ouvindo barulho. Você vai falar, meu, esse cara tá maluco. Aí, olha só. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Presta atenção como que o profeta faz. Ele profetiza, ele é o fortão na frente dos outros, depois ele mete o pé e vai se olhar e fala, Senhor, em nome de Jesus. Na frente do rei Acabe ele tava, vai chover, hein? Ó, já tô ouvindo aquele barulho, vai se preparar, vai comer, prepara aí as carruagens. Para Deus a gente corre e fala, Senhor, tem misericórdia. Vai ter que chover agora. Ele se ajoelhou, Acabe ele foi se preparar para a chuva que foi profetizada, mas o profeta, ele foi colocar o rosto no chão. Olha só, 43, vá e olhe na direção do mar. Ele disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse, o que está escrito aí na sua Bíblia? 43. Não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou. 7 vezes. Não é porque você tem uma convicção no seu coração que vai acontecer no seu tempo. Às vezes não é na primeira vez, às vezes não é na segunda, às vezes não é na terceira, às vezes não é na quarta, às vezes não é na quinta, não é na sexta, 7ª vez. Não importa. Nós não nos cansamos de esperar no Senhor, porque a gente tem uma convicção de que vai acontecer. 7 vezes. E aí, olha o que acontece. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Faz assim para mim, ó. Dá uma olhadinha na sua mão. Imagina que isso daqui era o tamanho do sinal da grande promessa, do milagre. Isso daqui num horizonte. Porque Elias mandava o seu servo olhar assim para o mar. Então imagina lá um horizonte, aí você bota a mãozinha, um negócio desse tamanho. E foi só isso que o rapaz viu. E aí, olha só, Elias então disse, vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Qual era o tamanho da chuva? A mãozinha de novo. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover. Como que choveu? Como que choveu? Forte. O seu pequeno começo um dia vai virar uma chuva muito forte. Aquilo que não assustava, aquilo que não tinha aparência de forte, era humilde, como a palavra diz, vai virar uma chuva forte. Por causa de uma única palavra. Gente, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer. Não importa se você não está vendo. Talvez você esteja só na primeira ida. Talvez você esteja só na segunda ida. Talvez você esteja na 6ª ida. Talvez você esteja na última ida, na 7ª. E você já está cansando, mas você não sabe que a próxima já é o sinal de Deus na sua vida. A gente não pode desistir. A promessa, ela não morre. Você morre. A promessa de Deus não morre. A promessa de Deus, ela não se torna em memória. Não. A promessa de Deus é algo que já aconteceu, que já foi determinado. Amém? E olha só, para quem não sabe, olha o 45. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Quem que era Acabe? Acabe, marido de
Jezabel. Ou seja, 2 inimigos do Senhor, mas que reconhecem a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou seu inimigo, eu não gosto de você, mas se você tem uma palavra, eu vou ter que cair fora. Eu não sou doida de ficar, é melhor eu obedecer. Então, gente, presta atenção, até o inimigo, ele obedece porque ele reconhece a palavra que sai da boca de Deus. Se posicione em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ativar essa fé? Vamos crer naquilo que Deus tem para nós? Se você puder fechar os seus olhos, o meu coração está queimando desde a hora do louvor. Eu sinto a presença de Deus tão forte aqui nesse lugar. E eu vejo um destravar de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu não sei o que Deus trouxe na sua mente. Houve um pesar de tristeza. Você pausou ou você continuou? Você tinha parado? Se o Senhor mostrou essa tristeza, é porque essa tristeza é o sinal de que ainda existe aí uma fé dentro do seu coração. Ainda existe uma esperança. E a tristeza é o sinal da espera. E em nome de Jesus eu quero profetizar que essa tristeza se transforme em alegria agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se é promessa do Senhor, vai se cumprir no matter what. Ela vai se cumprir. Talvez você está ainda na primeira ida só. E aí você voltou, ficou triste que não viu nenhum sinal nos céus. Aí você foi mais um pouquinho, talvez você insistiu, foi mais uma vez. Você foi 3 vezes, você ainda estava cheia de fé. Mas aí você já foi a quatro vezes. Vai e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Isso te cansou, isso te entristeceu. Mas eu quero dizer que não é no seu tempo, não é do seu jeito, vai ser do jeito que ele profetizou. Não despreze o pequeno começo. Se começou algo, o Senhor vai cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel para completar a boa obra. Se ele começou, se há um sinal, ele vai cumprir em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, em favor dessas pessoas que levantaram a mão com o coração entristecido, um coração apertado. Em nome de Jesus, eu quero oferecer esses corações ao Senhor, diante do seu altar. Pedindo ao Espírito Santo, o Senhor é o único que convence. Um dos papéis do Espírito Santo é o convencimento. E eu peço ao Senhor agora, Espírito Santo de Deus, convence. Convence, vai tirando essa tristeza agora, essa depressão agora. Vai tirando em nome de Jesus. Vai transformando em alegria em nome de Jesus. Jesus, o teu nome, o teu sangue, o poder que há em ti é capaz de transformar. E eu oro por uma noite transformadora agora, e eu estendo essa oração, não só para aqueles que estavam tristes, mas para todos que estão aqui nessa sala, todos que o Senhor escolheu trazer aqui para ouvir essa lembrança. Essa lembrança. O Senhor me trouxe aqui apenas para lembrar daquilo que já foi falado. Começa a queimar, Espírito Santo, no coração de cada um aqui. Começa a queimar no coração de cada um sobre as promessas que o Senhor tem. Começa, Senhor, a multiplicar a pequena fé. O Senhor não tem problema com fés do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor não tem problema, porque o Senhor pode multiplicar a fé. Leva-nos, ó Deus, num nível de fé extraordinário. Leva-nos, ó Deus, num nível de fé que nós nunca vivemos. Leva-nos, ó Deus, num nível de fé que nós agrademos ao Senhor. Leva-nos, Senhor, num nível de fé que seja capaz de fazer com que nós alcancemos as tuas promessas. Nós alcançamos pela obediência, nós alcançamos porque cremos, nós alcançamos porque permanecemos. E em nome de Jesus, eu oro agora por cada um que está aqui nesse lugar. E eu profetizo em nome de Jesus, jovem, levanta-te. Em nome de Jesus, seja revigorada agora na sua fé. Seja revigorada agora,
tenha novas forças do Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que você é imparável em Deus. Eu declaro que você é mais do que vitorioso em Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que Deus planejou para você não morre. Não morre, a palavra do Senhor não morre. Ela não vai voltar sem cumprir o fim a qual ela foi designada. Há uma palavra de Deus para cada um aqui. Há uma palavra que foi designada, foi para você. Ela foi como uma flecha. Ela não é para a multidão, ela é para um indivíduo, é para você. Vai se cumprir. Continue crendo. Continue crendo, não desista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito maligno que se levanta com frieza, com apostasia. Ah, você, espírito imundo, que foi enviado para desanimar, para desconsolar, para trazer dor, para trazer tristeza, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, vai deixando essa casa, vai deixando essas pessoas, vai levando a sua bagagem, em nome de Jesus. Eu declaro que tudo que o Senhor planejou, assim como Acabe e Jezabel tiveram que sair correndo, tiveram que cumprir a promessa, a palavra do profeta, em nome de Jesus, eu declaro que todo espírito de Jezabel, todo espírito de Acabe, todo espírito opositor, em nome de Jesus, saia correndo agora contra, em direção contrária à promessa do Senhor, porque a grande chuva, a chuva forte está para vir, ela já chegou. Há uma pequena nuvem, há um sinal e é o suficiente. Nós não precisamos de muito para crer, nós não precisamos ver para crer, porque a fé, ela é a certeza, ela é a convicção, e nós não vamos retroceder, nós não somos daqueles que retrocedem, nós cremos num Deus verdadeiro, num Deus vivo, que é o mesmo de ontem, de hoje e sempre será, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, obrigada, Senhor, obrigada pela tua promessa, nós cremos e essa palavra, Pai, é uma âncora para nós permaneceremos. Eu vejo que tem algumas pessoas que saíram de casa pedindo a Deus para que Ele falasse com você. Você fez essa oração antes de sair de casa. Você falou, Deus, fala comigo. Eu estou perdido, eu estou perdida. Eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar. Fala comigo. O Senhor responde a sua oração nessa noite. Você não precisa ver. Você não precisa. Na hora certa o sinal vem. Na hora certa a nuvem da pequena mão vai vir. E a grande chuva vai vir. Não despreze os pequenos começos. Em nome de Jesus. Amém.